Oi, turminha, tudo bom? Vamos lá continuar com as nossas explicações, né, das atividades que vocês estão fazendo essa semana. A gente vai continuar aqui com língua portuguesa, essa é uma outra atividade que vocês vão fazer. Também tem interpretação de texto e vamos rever mais outras coisas que a gente já aprendeu, né, nas outras semanas, tá bom? Vamos lá, vamos começar com essa atividade aqui. Aqui eu coloquei para vocês um poema chamado As Quatro Estações. É um poema bem curtinho, tem 4 estrofes só, 1, 2, 3, 4 estrofes, bem facinho, e depois tem algumas perguntas sobre o poema, tá? Vocês têm que prestar bastante atenção no poema para vocês poderem responder depois, tá? Vamos lá, começando. As 4 estações. Lírio conheceu Margarida, quando ainda era um botão. Namoraram na primavera, noivaram no verão. E foi no meio do outono que Lírio comprou seu terno, para se casar com Margarida, no último dia do inverno. Olha só. Então, é um poema que está falando sobre as 4 estações e fala de uma história de um casal, Margarida e Lírio, que se conheceram lá ainda quando eles ainda eram botão. Aí na primavera fala que eles namoraram e noivaram no verão. E foi no meio do outono que o Lírio comprou o terno. Para que ele comprou o terno? Para se casar com a Margarida no último dia do inverno. Lírio e Margarida são 2 flores. Para quem não conhece os nomes, são 2 tipos de flores, tá? Então o autor aqui fez uma brincadeira com o Lírio e com a Margarida, que nasceram, né, quando eles ainda eram botão na primavera, floresceram, né, na época da primavera, que é a época das flores. Depois, no verão, eles noivaram. No meio do outono, o Lírio comprou o terno e para casar com a Margarida no último dia do inverno. E o autor aqui mostra a passagem das estações, né? Começa na primavera, depois vem o verão, depois o outono, depois o inverno, certo? Compreensão do texto. São perguntas aqui que eu acho que vocês vão conseguir fazer sozinhos, tranquilamente, tá? Vamos lá. Qual é o título do texto? Tá fácil, né? Só olhar lá em cima. 2. Quantos versos há no poema? Lembra que eu já expliquei o que é verso? Cada linha do poema é um verso? Então, quantos são? Vocês vão contar lá e vão escrever aqui. Gente, lembrando que eu quero resposta completa, tá? Eu quero a frasezinha. No poema há tantos versos, né? Vocês vão contar lá. Eu não quero só o número. 3. Quantas estrofes há no poema? Mesma coisa, vai contar lá e vai responder aqui. No poema há tantas estrofes. E quais são os personagens da história? Eu já contei para vocês, são 2, tá? Vocês vão escrever o nome deles aqui. E 5. Qual é o tema principal da história? Né? Sobre o que o autor fala aqui? Sobre o que é a história que ele está contando? 6. O que o Lírio comprou e por quê? Né? Tem uma parte lá que fala que o Lírio comprou uma coisa e por que ele comprou essa coisa. 7. Quando o Lírio e a Margarida ficaram noivos? Né? Lá tá falando em qual época do ano que eles ficaram noivos. E 8. Quando eles resolveram se casar? Tá? São perguntinhas fáceis. Eu falei praticamente todas para vocês lá na explicação, então tá fácil de fazer. A próxima atividade é sobre os tipos de frase que a gente já estudou, tá bom? Super fácil, é só para ligar. Nós temos aqui frase negativa, frase exclamativa, frase afirmativa e frase interrogativa. Vocês vão ler cada uma delas, tá? E ligar no tipo de frase correto.
Por exemplo, hoje vou estudar. Olha só, termina com ponto final, quer dizer que é uma frase declarativa. Aí, olha só, ela está afirmando alguma coisa. Eu vou estudar. Ela está afirmando positivamente, então é frase afirmativa. Então, vocês têm que prestar bastante atenção no ponto, no ponto que vem no final da frase, né, no tipo de pontuação e se está fazendo afirmação ou se está negando, tá bom? E a última atividade, eu quero que vocês escrevam algumas frases, né? Continuando aqui com nossos estudos de frases, eu quero que vocês escrevam alguns tipos de frases observando os desenhos. Eu coloquei aqui os desenhos do Pinóquio, né? Da história do Pinóquio. Acho que todo mundo já conhece, né? E eu quero que vocês escrevam frases de acordo com a imagem. A letra A, eu quero que vocês escrevam uma frase afirmativa, com ponto final, sobre essa imagem aqui. Olha lá, o Pinóquio tá feliz caminhando junto com seu amigo Grilo, né? Aí vocês vão montar uma frase para mim afirmativa aqui. Afirmativa, lembrando que afirma algo, né? Por exemplo, eu gosto de sorvete. Eu estou afirmando que eu gosto de sorvete. Lembra? Agora aqui eu quero uma frase negativa, né? Usando a palavra não, né? E o ponto final no final também. Observando essa imagem aqui, olha lá. O Pinóquio e a Fada Azul. Quero uma frase negativa que use a palavra não, tá bom? E aqui, na letra C, né, nesse espacinho aqui, vocês vão fazer uma frase exclamativa. Lembra que a frase exclamativa a gente usa para expressar sentimentos, né? Alegria, tristeza, raiva, susto. Tudo isso a gente usa o ponto de exclamação. Então, a imagem aqui é o Gepeto, tá pintando o Pinóquio, provavelmente ele tá terminando de fazer ele, né, de construir o Pinóquio. E eu quero que vocês façam uma frase exclamativa sobre esta imagem, tá bom? Aqui, letra D, eu quero uma interrogativa, tá bom? Usando o ponto de interrogação, uma pergunta. Olha para o Pinóquio, olha a cara dele, ele deve estar pensando alguma coisa, tá vendo? Ele tá com a orelha de burro, naquela parte que ele se transforma em burrinho da história. Então, vocês vão fazer uma pergunta aqui para mim, tá bom? Observando a imagem. Tem que ser de acordo com o que tá aqui, tá bom? Que pergunta será que o Pinóquio deve estar pensando aqui na cabeça dele? E a última, afirmativa negativa, tá? Eu quero, aqui eles estão felizes, dançando, né? E eu quero que vocês façam uma negativa aqui, né? Usando a palavra não, ok? Não tá difícil, vocês conseguem fazer. Eu acredito que é uma revisão bem tranquila para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!